Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre, vai ser rápido a edição do nosso Boa Noite. Vamos falar sobre, enfim, a PM deu ok para o jogo contra o Botafogo 6 de São Januário, já confirmado pela CBF. Vamos falar também, Anderson Tronco afastado depois da solicitação do Corinthians. E vamos falar sobre o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. Fora de casa, o Vasco nem voltou ao Rio. Tudo isso sem edição, já que o Marcelo está fora de combate e a Andressa acabou, está com os problemas técnicos e viu só agora à noite a coletiva de ontem do Ramon Dias. Então, salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco da Cidade. O apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que você dê aquela moral ao nosso trabalho, aquela curtida, aquela compartilhada, mande para todo mundo, comente, porque aqui não tem nem certo nem errado. A sua opinião é a prioridade. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, um dia depois de empatar em 1-1 com o Goiás, o time sabe das críticas que vem recebendo, sobretudo o Gabriel Peck e o Bruno Praxedes, mas resolveram se unir. Ninguém jogou a toalha e estão determinados em tirar o Vasco da zona de rebaixamento e cumprir essa missão de um ano já praticamente foi estragado. Ninguém estava com a pretensão, depois dessa parceira da C7, investir 120 milhões para a montagem da equipe no primeiro semestre e no segundo semestre, e o time brigar para não cair. Mas eles estão unidos e acreditam em suas forças para tirar o Vasco dessa situação. Já começando mostrando, isso tem que ser traduzido em pontos. E pontos, quando eu falo em empates, vitórias. E eles terão a primeira missão quinta-feira, às 5 da tarde, lá em Cuiabá. Lá tem um horário a mais do que aqui, às 4 da tarde da maioria do Brasil. Cuiabá e Vasco, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que o Vasco não poderá contar com o Gente expulso, mas contará com o retorno do Paulinho e do Eric Marcos. E não poderá contar com o Jair, não é titular absoluto também. É mais um desfalque para o banco de reservas. Bom, e o Vasco treinou nessa segunda-feira lá no centro de treinamento do Atlético Goianiense. E amanhã deverá seguir para Cuiabá, já visando o jogo contra o Cuiabá. E a tendência é que o Sebastião Ferreira seja o substituto do Vigete. No meio de campo, o Paulinho retorne. A expectativa é se com a volta do Paulinho, o Payet vai continuar como titular, ou o francês voltará para o banco de reservas. Também a lateral direita, se o Ramon Dias continuará mantendo o Robson Bobu improvisado no setor, ou se vai no retorno do Paulo Henrique ou o Mita, que são laterais de ofício dentro do elenco vascaíno. E a PM hoje já autorizou, inclusive, a gente já tinha dito aqui que a PM autorizou o jogo contra o Botafogo 6 de São Januário, mas hoje veio a confirmação, inclusive o relatório da PM já está com a CBF, que trocou o local da partida do jogo contra o Botafogo no dia 6, segunda-feira,
que vai ser esse Januário. A divisão de ingressos será 95% para o Vasco e 5% para o Botafogo. Lembrando que tinha um relatório da PM que não permitia clássicos de São Januário, mas tanto o Vasco quanto o Botafogo argumentaram que é um clássico que não tem histórico de violência. Inclusive, o apelido desse clássico, Vasco e Botafogo, é clássico da amizade. E a PM aprovou esse retorno do Vasco jogar clássicos em sua casa. Lembrando que o último clássico que o Vasco jogou em São Januário, o Vascaíno não gosta de lembrar. Foi goleado pelo Botafogo na Série B de 2021, aquela que o Vasco não conseguiu subir. Eu lembro que foi um jogo que consolidou o título do Botafogo e deixou o Vasco em situação praticamente impossível de subir. Espero que agora, nesse clássico, tenha uma história diferente e a favor dos Gigantes da Colina. É um jogo extremamente importante para os dois lados, que o Vasco precisa, dependendo do jogo do Cuiabá, vencer para ou se manter fora da zona de rebaixamento ou sair da zona de rebaixamento. Vamos ver como que vai ser o jogo de quinta-feira. E o Botafogo, para ficar mais perto do título brasileiro. Então vai ser um jogão de bola lá em São Januário. Lembrando, reforçando, vai ser 95% para a torcida do Vasco, calculando aí 20 mil ingressos para a torcida do Vasco e 1.000 para a do Botafogo. Mas uma boa notícia, poder jogar um clássico de volta em São Januário. E Anderson Noronco, hein? Ele que já tinha um histórico de erros contra o Vasco. Ontem, hoje, quero dizer, a CBF afastou o árbitro. Ele que deu a proeza de ver pênalti a favor do Santos, nos acréscimos, uma jogada que o atacante santista, pisou o zagueiro do Corinthians e ele deu pênalti. Vendo o lance no ar. Isso porque a diretoria do Santos solicitou. A do Vasco, apesar dos imensos erros dele contra os Gigantes da Colina, nunca mexeu uma palha, nunca pediu um afastamento desse Eduardo. A diferença está aí. Um articula e pronto, seu clube, outra diretoria simplesmente fica calada. Essa diferença da vivência nos bastidores entre a torcida do Vasco, a diretoria do Vasco e a do Corinthians. A do Corinthians pediu afastamento do cara, foi aceito. A do Vasco, quando acontece erros, fica calado. Não, no máximo que acontece é uma lotinha de repúdio na... Deixa pra lá, sabe? Não tem coisa boa pra falar mesmo. E, para encerrar nosso Boa Noite edição, eu tenho visto nas redes sociais a torcida do Vasco é um verdadeiro termômetro que é o futebol. Que ele sobe e desce. Quando vence, tem o melhor time do mundo, vai ser campeão de tudo. Já pode, não deve nem ter mais campeonato, entregue a Taça Vasco, mas quando perde, já tem negócio de depressão, dizendo que vai ser rebaixado. Tem vídeo que não é de jornalista, mas se barrei com o título, se o cara falou que já caiu. Será que é Vasco mesmo? Sendo que o Vasco, se vencer o Cuiabá na quinta-feira e o Santos perder para o Flamengo, o Vasco sai e coloca o Santos.
Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, que eu vou falar justamente sobre a mentalidade. Vamos refletir sobre a mentalidade, inspirado de uma grande amiga que tem também canal no YouTube, que ela fez um vídeo. Ela no vídeo, o canal dela não tem nada a ver com esporte, mas é um vídeo que me inspirou sobre o assunto.